TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 3h03 e você vai acompanhar ao vivo a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher da Câmara. Hoje nós vamos discutir a criação de varas de juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher em Campinas. A presidência da reunião é da vereadora Mariana Conte. Acompanhe. Olá, boa tarde. A todas e todos. Vamos dar início, então, à reunião extraordinária da Comissão da Mulher. Essa reunião, a ideia é a gente fazer um diálogo entre o Tribunal de Justiça e o Poder Público Municipal, tendo em vista a instalação da vara de juizado especializado em violência doméstica e familiar. Então, desde o início, eu agradeço imensamente a presença da doutora Lígia Cristina Bisogni, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui representando o doutor Manuel Queiroz Pereira Calças, que é o Corregedor-Geral de Justiça do TJ de São Paulo. Muito obrigada, doutora Lígia. Dr. Cláudio Pedrassi, que é desembargador também do Tribunal Regional de Justiça do Estado de São Paulo, e a Maria Angélica Bossolani Batista, representando aqui a doutora Jane Valente, que é a secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar. Eu gostaria de agradecer também a presença da Claudiceia, representando o vereador Campos Filho, da Mariana Gomes, representando o vereador Aurélio Cláudio, e do Paulo Lima, representando o vereador Vinícius Gratti nessa reunião. Gostaria de agradecer também a presença da Clarissa Loureiro, que é do Conselho da Mulher e Women Engineering do Brasil, a Elza Fratini Montali, que é coordenadora do CEAMO, do Centro de Referência e Apoio à Mulher, da Marcela Soldera, que é coordenadora regional da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Regional, da Cristiane Mendes, que é conselheira do Orçamento Cidadão e Temática da Mulher, da Fábia Cristina Bigarani, que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Campinas, da Ana Carolina Calusmi, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas e do Conselho da Mulher, da Vera Rodrigues, que é da Agência Metropolitana de Campinas, da Marcela Moreira, ex-vereadora de Campinas, do PSOL e do Instituto Voz Ativa, da Juliane Brandão, que é do Conselho Tutelar, e da Gislaine Rosseto, que é da SOS Ação Mulher e Família. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Para dar início a essa conversa, nós preparamos aqui alguns slides, talvez um pouco mais moderno que slides, um pouco sobre o quadro da situação da violência contra a mulher. E aí a Gabriela vai me ajudar aqui, né, Gabriela? Bom, isso são dados do Mapa da Violência de 2015. O Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos, ocupando a 5ª posição no ranking de 83 países. Pode passar, Gabi, por favor. Alguns dados que são impressionantes, né? De 1980 a 2013, mais de 100 mil mulheres brasileiras foram vítimas de assassinato. Isso significa que a cada 1h30 uma mulher é assassinada no Brasil. Desses, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo 33% que o crime foi praticado pelo parceiro ou ex-parceiro. Dentre as mulheres assassinadas, 27% foram mortas dentro da sua própria residência. Então, são dados impressionantes aí do mapa. A gente trouxe alguns dados do SIS-9, Sinavan, que é um sistema eletrônico intersetorial aqui de Campinas, o boletim 10 de 2016, com dados de 2015, que mostra que as pessoas com alguma relação com a vítima representam cerca de 60% das notificações do sistema. E até no boletim a gente trouxe aí um trecho do boletim que fala que tá difícil de ler. Tá difícil de ler. O somatório de pessoas com alguma relação com a vítima, conhecido, conhecida, pessoa com relação familiar, pai, padrasto, cônjuge, pais, mãe, madrasta, representa 59% das notificações. E este dado está em concordância com outros divulgados recentemente pela mídia, que indica que a maioria dos casos dos autores são pessoas do conhecimento das vítimas. Isso são dados do sistema de notificação aqui de Campinas, do SIS-9.
Aliás, é coordenado pela doutora Verônica, e eu gostaria de agradecer à doutora Verônica aí pelo trabalho do CIS9. O feminicídio, em sua grande maioria, é cometido por parceiro íntimo, precedido de outras formas de violência. É, portanto, um crime previsível e que poderia ser evitado. Isso nós sempre dizemos, né, que a ameaça de morte tem que ser levada a sério, né, tem que ser levado com muita seriedade por todas as instituições, porque poderia esse tipo de feminicídio, né, o feminicídio poderia ser prevenido. Aí os casos de feminicídio em Campinas, teve o feminicídio do início do ano do Réveillon, que inclusive ganhou uma repercussão nacional, mas houveram outros casos de feminicídio aqui na cidade de Campinas, tem sido recorrente. Recentemente, houve mais um caso em que o marido matou a mulher a facadas. Acho que todos aqui acompanharam esse caso, então nós temos visto aí que é um problema recorrente na cidade de Campinas. Por favor, Gabi. A lei do feminicídio foi aprovada recentemente, né, aí traz algumas questões, que é uma tipificação qualificadora do crime de homicídio, o que traz o que é importante, porque existe um histórico de impunidade para os crimes contra as mulheres, e porque também traz a possibilidade da gente reunir dados mais confiáveis, e inclusive que possibilita a elaboração das políticas públicas. O feminicídio é caracterizado quando a mulher é assassinada justamente pelo fato de ser mulher, então existe aí uma questão de gênero, né? A mulher ela é morta pelo fato de ser mulher, então isso é a caracterização do feminicídio. Pode passar, por favor. E aí a lei também identifica alguns agravantes do feminicídio, que, né, o feminicídio quando ocorre durante a gestação, aquele que ocorre contra a mulher com menos de 14 anos e mais de 60 anos, ou com algum tipo de deficiência. E o terceiro é quando o homicídio acontece na presença dos filhos ou dos pais da vítima. Isso é uma questão que está prevista na lei do feminicídio. E aí nós sempre dizemos que, para a mulher recorrer aos órgãos, né, realizar uma denúncia de uma situação de violência que ela vem sofrendo, ela tem que enfrentar muitas coisas, principalmente o medo. Né, o medo da denúncia, de uma sociedade que julga a todo momento e condena as mulheres, o medo dos outros não acreditarem, o medo da repressão, o medo da impunidade. Então, isso é uma fala que nós sempre ouvimos das mulheres que sofrem violência, o medo que elas têm de procurar os órgãos oficiais. Portanto, isso é uma coisa importante. Aqui na Comissão da Mulher, nós queremos elaborar um dossiê mais detalhado da situação da violência da mulher em Campinas, trazendo os dados oficiais, reunindo os dados oficiais, mas também pensando, isso nós estamos dialogando junto das pesquisadoras da Unicamp, para que a gente pense uma metodologia de ver o que não se torna um dado oficial, o que não chega na rede, né? Porque boa parte dessa violência não chega na rede. E nós precisávamos quantificar quanto aqui em Campinas não chega na rede, porque aí nós teremos um quadro da demanda mais realista da situação da violência contra a mulher na cidade de Campinas. Então, a gente tem visto que tem acontecido aumento do número das denúncias, tem tido encorajamento para que as mulheres denunciem, são várias campanhas, o feminismo é fundamental, e a sociedade deve estar preparada para receber as queixas das mulheres, as denúncias, e nisso é fundamental que todas as instituições, os órgãos públicos estejam preparados para acolher, para direcionar, para orientar e para encaminhar a mulher que sofre violência nas suas especificidades. A Lei Maria da Penha, aqui, ela prevê a criação de varas de juizados especializados em violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha de 2006, né, e estabelece medidas de assistência e proteção para as mulheres em situação de violência. Pode passar, por favor, Gabi. Então, essa é uma reivindicação antiga na cidade, outras comissões, né, sob a presidência de outros vereadores já trabalharam, e desde que nós assumimos a Comissão da Mulher, a presidência da Comissão da Mulher, nós temos trabalhado nessa direção, da instalação de varas de juizado especializado em violência doméstica e familiar na cidade de Campinas. Por favor.
Inclusive, aqui a gente colocou do Conselho Nacional de Justiça uma nota que diz: apesar da ampliação das varas especializadas em violência doméstica, como recomenda o Conselho Nacional de Justiça desde 2007, a maioria das cidades com elevado índice de homicídios femininos no Brasil ainda não foi atendido por esse serviço na Justiça. O reduzido número de juizados especializados em violência contra a mulher nas cidades do interior expõe um dos principais desafios que o Judiciário precisa enfrentar para melhorar a aplicação da Lei Maria da Penha em nível nacional. Isso é uma nota do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, a gente trouxe aqui um mapa que está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça dos juizados que foram implantados. Aqui no estado de São Paulo, tem 7 juizados na capital, 2 juizados implantado nas cidades de São José dos Campos e Guarulhos, e mais São José dos Campos, Sorocaba e Guarulhos, e 2 anexos em Assis e Itu. Então, nós vemos que cidades, inclusive com um número de habitantes menor que Campinas, já têm os juizados de violência doméstica e familiar, e isso que nós consideramos essencial aqui, que traria um salto de qualidade na vida das mulheres de Campinas e na rede de atendimento e assistência à mulher, porque possibilitaria uma ação mais integrada nos diversos âmbitos da justiça, no âmbito civil e criminal, para tratar dos casos de violência doméstica, para dar mais celeridade para esses casos, para evitar anomalias, né, porque nós sabemos que a violência contra a mulher ela tem uma série de complexidade, ela acontece muitas vezes dentro da família, e aí tem uma questão da guarda dos filhos, tem questões muito sensíveis que envolvem as mulheres. Então, por isso, nós convidamos, né, os representantes aqui do Tribunal de Justiça, do Poder Municipal. A ideia é que a gente possa discutir, dialogar no sentido de estabelecer um convênio entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura para a instalação da vara de juizado especializado em violência doméstica e familiar. Então, vou passar a palavra, nesse momento, para a doutora Lígia Bisogni, representando o doutor Calças, corregedor aqui do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento, primeiramente, a mesa, né, e eu faço, na pessoa da vereadora Mariana Conte, que teve a gentileza de levar este convite, tem levado também para os demais poderes essa discussão. E, cumprimentando a doutora Mariana, eu estendo, evidentemente, a todos e todas que estão irmanados neste trabalho. É claro que, na qualidade de integrante do Poder Judiciário, e a minha presença aqui, quero crer, tem muito mais com a sensibilidade de, na qualidade de uma desembargadora, morando em Campinas, cidadã campineira, adotada por esta cidade, também ajudar, naquilo que for possível, a concretização do Poder Judiciário de uma especialização. O meu amigo, meu colega de longa data, desembargador Cláudio Pedrassi, para vocês terem ideia, eu tive a honra de tê-lo um dia em sala de aula. Isso faz muito tempo, foi quando eu cheguei aqui em Campinas, e hoje aplaudindo nessa trajetória de desembargador. Começou como um juiz de carreira, um magistrado de carreira, um brilhante magistrado, não preciso fazer essa consideração, mas eu faço questão, porque é um brilhante magistrado, e hoje nos abrilhanta, não só nos quadros dos desembargadores, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também como coordenador desta circunscrição, que conhece, evidentemente, os problemas, as dificuldades, não só de Campinas, mas também da região, onde ele tem, acho que, boa parte da sua judicatura. A minha
representação aqui também. Eu vi que hoje, felizmente, me sinto até bastante à vontade, porque vieram bastante representantes, não é? O Poder Legislativo também, da mesma forma, vale-se dessa possibilidade, e todos devem falar a mesma linguagem, não é? É sensibilizar para que o Legislativo e o Executivo, e aqui nós temos uma representante da Secretaria que, evidentemente, tem conhecimento sobre as necessidades que foram, inclusive, trazidas pela vereadora Mariana, qual é a real situação. E esta situação, que precisa de um tratamento especial, sem dúvida, exige também um cuidado especial de ambos os poderes. Aliás, de ambos não, dos três poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A pessoa aqui do desembargador Cláudio Pedrassi vai passar para os presentes o quadro que se projeta no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, de antemão, eu adianto que o Tribunal de Justiça de São Paulo está totalmente sensível, é conhecedor dessa realidade, vive e acompanha a magistratura, inclusive aqui na área criminal, onde esse centro, esse problema, esse tema tem a sua relevância, e é realmente o que mais interessa para o Poder Judiciário paulista e o Tribunal de Justiça Bandeirante, a criação de uma vara especializada. Então, da nossa parte, estamos aqui exatamente para firmar esse compromisso. Um compromisso que dependerá exatamente de condições e de um trabalho em conjunto, até porque nada se consegue isoladamente. Então, com essas palavras, eu vou transmitir também ao meu colega desembargador Cláudio Pedrassi, para que trace agora às senhoras, aos senhores, esse plano e esse projeto que espero aconteça ainda este ano, na gestão do meu querido presidente Paulo Dimas, com a participação dos demais gestores, e aí, no caso, desembargador Manuel Pereira Calças e Ademir de Carvalho Benedito, que é o vice-presidente. Então, passo, então, a palavra ao meu amigo Cláudio Pedrassi. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da vereadora Mariana Conte. Nós temos mantido contatos justamente sobre esse tema. Agradeço aqui as palavras da minha caríssima amiga de mais de 30 anos, a doutora Lígia. E gostaria de saudar todos os presentes. E começar fazendo uma breve explanação a respeito, inclusive aproveitando o gancho de um dos tópicos da apresentação que a vereadora Mariana Conte fez, com relação à questão das varas de violência doméstica. Os senhores devem ter reparado que, naquele gráfico que a vereadora apresentou, que ainda são poucas as unidades de violência doméstica instaladas no Brasil. São Paulo tem poucas unidades, quer dizer, o número é irrisório. Se a gente for pensar em uma dezena de unidades, praticamente, o número é irrisório, e São Paulo aí deve estar, se não for o que mais tem unidades, está entre os que mais tem. E por que isso ocorre? Isso decorre, basicamente, de uma realidade que é de conhecimento de todos, que são problemas de restrição orçamentária dos tribunais. A crise econômica tem atingido o Estado como um todo, e isso não é diferente em relação ao Poder Judiciário. O grande problema aqui, especificamente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é justamente o seu tamanho. Infelizmente, nós somos o maior tribunal do mundo. E isso é apenas retrato de uma série de problemas. E o tribunal tem uma dificuldade bastante grande, face às restrições financeiras que tem, para dar conta da demanda judiciária. Só para os senhores terem uma ideia,
o Brasil tem um problema de litigiosidade. O número de ações que são ajuizadas diariamente perante os tribunais é muito grande. Nós temos 120 milhões de processos tramitando no Brasil. E esse número, infelizmente, cresce a uma taxa de aproximadamente 6% ao ano. E isso é um número que já vem se repetindo já há longos anos. Imaginem os senhores, um crescimento de 6% ao ano em 10, 15, 20 anos, só que a estrutura judiciária que nós temos é praticamente a mesma há 20 anos. Então, também seria ilusão imaginar que o judiciário conseguiria crescer sua estrutura a 6% ao ano. Então, isso também não é solução. Então, nós não podemos achar que a solução desse problema seria um eterno gigantismo do judiciário. O judiciário crescendo, crescendo, crescendo. É claro que nós temos que tomar uma série de medidas para reverter esse quadro. Nós estamos aí nesse círculo vicioso há muito tempo. Então, hoje, as pessoas estão começando a se preocupar em como diminuir esse número de litígios. Porque não é possível que uma sociedade minimamente organizada seja um celeiro de ações e de problemas judiciais, só crescente. Então, é claro que isso passa por uma questão de mudança cultural, passa por uma questão de melhoria de estrutura do judiciário, passa por uma questão de mudança legislativa. Então, é um conjunto de ações que tem que ser tomadas para resolver esse problema. E dentro da alçada do tribunal, especialmente em relação às varas da violência doméstica, há um complicador. Por quê? Porque a vara da violência doméstica é uma vara muito peculiar. É um trabalho a ser desenvolvido pelo magistrado absolutamente diferente de qualquer outra unidade jurisdicional. Então, talvez a unidade que mais se aproxime das varas de violência doméstica sejam as varas de infância e juventude. Então, é um trabalho peculiar, é um trabalho que não é de curto prazo, é um trabalho onde talvez o menos importante seja a decisão do juiz. Então, diferente das outras varas, onde o juiz pode simplesmente conduzir processos e julgá-los, o trabalho na vara da violência doméstica é absolutamente distinto. E, além dessa distinção do trabalho, nós temos uma necessidade de infraestrutura. O grande problema é que uma vara de violência doméstica não se faz somente com o juiz e alguns funcionários. E esse talvez seja o fator determinante que tem impedido que o número de instalações de varas de violência doméstica no país inteiro venha ocorrendo da forma como deveria. E esse é o motivo, como a vereadora Mariana Conte mencionou, nós temos varas de violência doméstica, por exemplo, na cidade, como anexo, mas na cidade de Itu, que é uma cidade de pequeno porte. Nós temos em São José dos Campos, temos na capital, as capital foram instaladas exclusivamente pelo Tribunal de Justiça, e lá na capital, qual que é a peculiaridade da violência doméstica? É necessário uma infraestrutura de apoio. Então, não é possível uma vara de violência doméstica sem que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar para atuar nessa vara de violência doméstica, sem que nós tenhamos uma casa de abrigo, porque nem sempre só com a decisão judicial o problema pode ser resolvido. Há muitas situações em questões de violência doméstica onde uma simples medida restritiva não vai surtir efeito, que é necessário se colocar a mulher numa casa de abrigo, numa situação onde haja um grau de proteção maior para que ela não fique exposta a risco e, muitas vezes, porque ela não tem nem para onde ir. Então, esse é o grande problema que tem impedido o tribunal, porque isso não é só uma questão financeira. A questão não passa nem só pelo financeiro, passa também pelo financeiro, mas o tribunal, por exemplo, não tem quadros de funcionários nessas categorias. E isso demanda a criação através de projetos de lei, tem que passar pela Assembleia, tem que haver previsão orçamentária, e toda essa tramitação acabam gerando obstáculos na instalação da vara. Nos municípios em que as varas foram instaladas, isso foi possível graças a convênios feitos especialmente com a municipalidade. E essa é justamente a razão da nossa presença aqui, a razão dos contatos que eu tenho mantido com a vereadora Mariana Conte, agora solicitando aí o apoio do Poder Executivo, porque a instalação dessa vara só será viabilizada se nós tivermos condição de celebrar um convênio com a municipalidade, o Tribunal de Justiça e a municipalidade, para que haja condição de propiciar essa estrutura adequada para o funcionamento da vara. Porque é evidente que o tribunal também não tem interesse em instalar uma vara
só de fachada, só para falar, olha, a vara está instalada. Bom, não vai ter a mínima condição de funcionar, porque não tem casa de abrigo, não tem equipe multidisciplinar, mas está aí. A ideia, evidentemente, que não é essa. E é claro que Campinas, pelo seu porte, obviamente indica a necessidade dessa situação. Campinas está entre as maiores cidades do Estado, é a terceira maior cidade do Estado, e, obviamente, não há o menor sentido em que uma cidade desse porte não tenha uma vara de violência doméstica. Hoje, tramitam nas varas criminais aqui de Campinas cerca de 1.800 processos específicos de violência doméstica, que é um número, se nós formos pensar bem, pequeno, dado o porte de nossa cidade. Só que o tribunal já tem analisado, e isso graças ao trabalho principalmente da Corregedoria, que monitora e mapeia todo o movimento judiciário do Estado, isso é uma atividade rotineira da Corregedoria, em todas as cidades onde foi instalada a unidade específica de violência doméstica, a procura literalmente explodiu. Então, esse é um dos grandes fatores que está levando o tribunal a cogitar e trabalhar pela instalação da vara da violência doméstica em Campinas. Pelos números atuais por si só, em tese até, não se cogitaria da vara. Então, 1.800 processos é um número pequeno para uma unidade judiciária, nos padrões do tribunal. Só para você ter um exemplo, hoje uma vara civil aqui em Campinas tem cerca de 10, 12 mil processos. As varas de família, 4, 5 mil processos. Então, com as varas criminais, 5, 6 mil processos. Então, nesse contexto, 1.800 processos para a unidade judiciária é relativamente pouco. O problema é que o tribunal já tem essa perspectiva, dado o histórico de todas as outras unidades que já foram instaladas, especialmente na capital, de que, a partir do momento em que o tribunal disponibiliza um atendimento especializado, um atendimento adequado, um atendimento específico de violência doméstica, onde quem procura a unidade jurisdicional sabe que vai encontrar um atendimento especializado, essa procura aumenta e muito. Então, essa é a expectativa do tribunal, esse é o motivo que está justificando tanto as ações da presidência da Corregedoria em trabalhar pela instalação da vara da violência doméstica em Campinas. O ponto que fica é justamente essa necessidade do convênio. Então, a necessidade de que nós tenhamos uma ação conjugada, porque, infelizmente, o trabalho da violência doméstica é muito peculiar. É o tipo de situação onde, se não houver uma perfeita integração entre os órgãos públicos, o Tribunal de Justiça através da vara da violência doméstica, o Poder Público Municipal através de casa de abrigo e centro de apoio, equipe multidisciplinar, com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio das 2 delegacias, que Campinas recentemente teve a instalação da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, esses atores têm que funcionar de forma coordenada para que a vara tenha êxito. Então, isso é outra circunstância que torna peculiar o trabalho da unidade. É diferente de uma vara civil e criminal, que o processo chega lá, virou processo, e aí toda essa estrutura já se desliga do processo. Então, um processo criminal, por exemplo, típico e comum, ele tramita na sua fase de inquérito na unidade policial, a partir do momento que o Ministério Público denuncia, aquilo vira processo e aquilo fica restrito no âmbito do judiciário. A vara de violência doméstica não funciona assim. Então, justamente por conta dessa necessidade de medida restritiva, necessidade de acompanhamento da pessoa que está sendo assistida, isso tem que ser monitorado. Tem que ser monitorado pela equipe multidisciplinar, tem que ser monitorado pela equipe do cartório e tem que contar com o apoio dessa equipe multidisciplinar, da Delegacia de Defesa da Mulher e da Guarda Municipal, sem o que o trabalho não consegue ser feito, sem o que não se consegue esse aspecto preventivo da atuação da vara. Porque, infelizmente, há situações onde há um monitoramento, mas há situações de crise onde reclamam uma pronta intervenção e os órgãos públicos têm que estar aparelhados para conseguir fazer essa intervenção. Então, se nós conseguimos levar adiante essa possibilidade do convênio, eu tenho quase que certeza que nós vamos conseguir a instalação dessa vara. O tribunal está extremamente empenhado. Infelizmente, aquele evento que ocorreu no dia 31 de dezembro teve sérias repercussões.
como a vereadora Mariana Conte destacou, de cunho nacional. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro onde esteve presente o nosso corregedor e a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela manifestou, pessoalmente, perguntou se havia vara de violência doméstica em Campinas. E ela tem acompanhado essa situação, inclusive manifestou interesse em saber dessa instalação. Então, nós temos até aí o Supremo Tribunal Federal envolvido nessa situação e preocupado, mas todo mundo tem que tentar fazer a sua parte, né? O tribunal, apesar de todas as restrições orçamentárias que tem, o tribunal não tem conseguido repor o quadro de funcionários, os funcionários têm se aposentado, e não há condições orçamentárias de fazer essa reposição, mas, mesmo diante de todas essas limitações, o tribunal aí vai fazer o possível para viabilizar a instalação dessa unidade. Mas, como já destacado aí, nós vamos precisar necessariamente do apoio, não só da Câmara, mas especialmente aí do Poder Executivo Municipal, especialmente por conta dessa estrutura de apoio para a vara de violência doméstica, sem o que nós não teríamos condição de fazer com que ela funcionasse a contento. E é nessa esperança que nós viemos aqui, a doutora Lígia, no sentido de tentar estabelecer esses contatos, já começar a fazer tratativas para celebrar esse convênio. A ideia do Tribunal de Justiça é que, caso esse convênio seja viável e seja levado adiante, essa instalação ocorra o mais rapidamente possível. Quem sabe até o segundo semestre a gente consiga viabilizar a instalação aí dessa vara. Tá certo? Eu sei que eu gostaria de colocar, estou à disposição de todos os senhores, à disposição da vereadora, da representante da secretária. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, eu estou aqui integralmente à disposição. Por hora, muito obrigado. Bom, agradeço imensamente a presença da doutora Lígia, do doutor Cláudio. A gente tem discutido de forma bastante recorrente, né, a discussão, a questão da instalação da vara, e eu acho que é exatamente a esperança que nós temos, né, todos nós, para que a gente possa, o mais breve possível, a gente ter aqui a instalação dessa vara, que com certeza vai fazer toda a diferença. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Angélica Bossolani Batista, representando a doutora Jane Valente, que é a secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar aqui do município. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, eu cumprimento a todos os presentes e digo que, em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, é uma honra poder compor essa mesa numa discussão que é tão presente para a nossa secretaria, né, assim como para a cidadania, essa questão da violência intrafamiliar, em especial em relação à mulher. É uma pauta que é constante, né, e que vem delimitando as ações da Secretaria da Assistência Social. Então, é sabido que a Secretaria de Assistência Social ela se define por níveis de proteção e que ela vem pensando as ações em relação à prevenção e ao enfrentamento da violência intrafamiliar a partir desses níveis de proteção. Então, nada mais próximo, né, do que fazer, nada mais pertinente do que fazer essa discussão aqui conjunta. Eu acho que é sabido, né, como foi colocado aqui nessa mesa, o quanto que nós não temos ainda dados fidedignos em relação à violência. Foi muito bem colocado, né, pela vereadora Mariana, que os dados que temos são os dados que chegam, né, das mulheres que conseguem acessar. Estou dizendo aqui especialmente em relação às mulheres, mas poderia estender para todas as demais questões de violência intrafamiliar. Os dados são aqueles que conseguem, que são possíveis de serem notificados, ou pela rede de serviço, ou espontaneamente pelas vítimas, ou por pessoas que decidem, né, e que conseguem fazer essa notificação. Mas o quanto ainda que existe um desafio bastante importante, significativo no nosso município, de se fazer um diagnóstico, de fato, para que a gente possa pensar ações mais efetivas e cada vez mais ampliadas em relação à violência intrafamiliar.
a questão da crise socioeconômica, né, assim como bate as portas do judiciário, né, dos tribunais, ela bate as portas de todos nós. Então, isso tem sido bastante impactante e que, com certeza, se nos impacta enquanto implementação e possibilidade de efetivação dos serviços e dos planejamentos que são pensados, com certeza tem impactado bastante a realidade das famílias, né? E a dinâmica e as relações que são possíveis nesses contextos familiares. E pensando nessa perspectiva, então, é de se poder pensar o quanto que a questão da violência não pode mesmo ser tratada apenas pela Secretaria de Assistência Social ou Cidadania, que é representado pelo SEAMO também, ou Judiciário, ou Câmara, né? Quanto que esses esforços são importantes, e eu quero cumprimentar, inclusive, pela iniciativa, pelo empenho, mas o quanto que a gente precisa agregar todas as políticas nesse investimento. Né, todas as secretarias, todas as demais políticas se articulando e pensando em intervenções conjuntas para que, de fato, a gente possa ter uma efetividade mais qualificada das nossas ações. Agora, com relação a esse convênio, especificamente dizendo, eu tenho certeza que a doutora Jane Valente terá todo o desejo, né, e toda a iniciativa e todos os esforços para levar essa proposta do convênio adiante. Eu tenho certeza disso. Ela é muito comprometida com todas essas questões. Ela sempre acolhe todas as questões que são levadas até ela. Então, me comprometo de estar levando essa demanda, embora a Mariana já tenha colocado, tenha se antecipado com essas questões, mas eu tenho certeza que ela vai acolher, que vai levar, né, para o prefeito, e que tenho certeza que vão procurar saber de todas as possibilidades e se empenhar na construção, né, e na viabilidade dessa proposta. Então, por hora, eu quero agradecer a presença e me coloco aqui à disposição para questões, para o debate. Enfim, muito obrigada. Bom, eu agradeço a Maria Angélica por estar aqui e nessa discussão representando o Poder Executivo. E eu acredito que a gente pode tirar como uma deliberação aqui da comissão de uma atuação conjunta, né, de redigir aí uma minuta de um convênio, para que a gente possa levar adiante as tratativas para a instalação da vara de juizado especializado em violência doméstica e familiar. A cidade de Campinas tem um conjunto de serviços, né? Existe uma casa-abrigo, existe a Guarda Municipal, tem um programa, o Guarda Amigo da Mulher, que eu visitei, conversei lá desse programa, muito embora o programa ainda tenha o número de casos que chega para o programa ainda seja muito abaixo do que a realidade já demonstra o que seria necessário. Então, acho que nós precisamos atuar nesse sentido, né? Eu acho que o doutor Cláudio colocou muito bem a experiência que, em todos os lugares onde são instaladas as varas, os números crescem, né? Porque nós temos realmente essa questão da violência, tem é uma característica de ser muito difícil para que os órgãos públicos cheguem para que as denúncias e os casos cheguem. Então, eu acho que vai ser um passo importante no sentido da gente conseguir aqui a instalação da vara. Tem o SEAMO também, que é o Centro de Referência, o SARAEM, a Casa-Abrigo SARAEM. Então, existe um conjunto de serviços. Eu acho que os CREAS, eu acredito que a gente precisa ter uma atuação conjunta, integrada desses serviços, e a gente poder aí dar um passo no sentido de também poder que a vara ela conte com equipe multidisciplinar. Eu visitei conversei com o juiz da vara de Sorocaba, e eles colocaram essa questão, trouxeram dados, inclusive dados que aparentemente impressionam, porque são dados muito maiores do que Campinas, né, numa cidade que tem a metade do número de habitantes, né? Então, isso mostra que, a partir do momento que está instalado, a demanda chega,
né? E eles colocaram lá que, inclusive, uma das dificuldades é não ter uma equipe multidisciplinar. Então, eu acredito que a gente possa aí dar um passo no sentido de instalar essa equipe, inclusive da gente melhorar a rede de atendimento, né, nos diversos serviços. Nós temos discutido aí como um próximo passo também a gente elaborar esse dossiê sobre a violência, porque eu acredito que seja necessário mais delegacias. Nós temos conversado junto à Defensoria Pública também para ter defensores especializados em violência doméstica e familiar. Temos discutido experiências de centros de referência de atendimento ao agressor. Existem experiências, Santo André tem uma experiência interessante. Então, que a gente possa, a partir dessas experiências, estar trazendo e complementando a rede de assistência para a gente impedir que aconteçam casos como esses que aconteceram. O feminicídio do começo do ano, que não foi o único feminicídio naquela noite, aconteceram mais 2 feminicídios naquela noite, na região do Campo Belo, feminicídios que não viraram notícia, porque, inclusive, eram mulheres de uma região periférica, então acabaram não sendo tão divulgados, né? Aconteceu mais um feminicídio no mês de abril, em março, na verdade, uma trabalhadora foi morta dentro do local de trabalho, e, recentemente, mais um feminicídio de uma mulher que foi assassinada a facadas pelo próprio marido. Então, a gente sabe que isso poderia haver uma prevenção, poderia ter um ciclo de violência, né, que o feminicídio é o momento mais drástico desse processo, e eu acho que a gente pode dar um passo importante aí no sentido de prevenir. Eu vou abrir para as falas do público, as pessoas que quiserem se manifestar. A gente gostaria de agradecer muito a presença aqui de todas vocês. A gente tem diversas entidades, órgãos e representantes dos movimentos, dos coletivos, dos órgãos da assistência, e tem sido muito interessante a atuação conjunta e a solidariedade, o apoio que nós temos recebido de diversos órgãos e coletivos e movimentos que atuam com as mulheres em situação de violência, porque eu acredito que a gente está aí numa ação conjunta para a instalação dessa vara. Eu vou abrir para o público, então, quem quiser fazer uso da fala, por favor, se apresentar, né, e quiser fazer suas considerações. É só chegar até aqui o microfone. Marcela, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcela Moreira, eu sou do PSOL e também sou coordenadora geral do Instituto Voz Ativa. Na verdade, eu acho que ninguém queria ser o primeiro, né? Mas depois que eu falar aqui, eu tenho certeza que várias mãos vão se levantar. Eu estive como vereadora de 2005 a 2008, e eu lembro que, em 2006, com a implantação da Lei Maria da Penha, eu era também presidente da Comissão das Mulheres aqui nessa casa, e a gente fez um grande esforço para divulgar a lei, porque, naquele momento, era necessário que a população, e principalmente as mulheres, tivessem o conhecimento da implantação da lei. E eu acho que agora, depois de tanto tempo, a gente percebeu, aliás, logo depois, 1 ano, 2 anos depois, a necessidade da centralização do atendimento das mulheres vítimas em situação de violência e a implantação da vara. Eu acho que isso demonstra claramente, eu gostei muito, gostaria de parabenizar a fala tanto do desembargador como da desembargadora, de vir aqui publicamente se comprometer e manifestar interesse da implantação da vara. E eu fico muito triste de saber que a prefeitura, sabendo que a reunião era para isso, não veio aqui para se comprometer, para falar, olha, nós também temos interesse, era isso que a gente esperava da prefeitura, nós também temos interesse da implantação da vara especializada, porque levar para a secretária já sabia, né? Foi fechado aqui a data com os desembargadores e a desembargadora, já com esse propósito,
de vir aqui para sinalizar que houvesse interesse da Prefeitura no fechamento deste convênio. Por que isso? Se o Tribunal de Justiça tem interesse de implantação da vara e está solicitando da Prefeitura apenas na parte do convênio da implantação da equipe multidisciplinar, isso já é muito para a cidade de Campinas, isso já significa muito, e por isso mesmo que eu gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça e a desembargadora e ao desembargador por esse comprometimento. E manifestar aqui, eu estou perplexa de saber que a Prefeitura não veio aqui e não quer assumir esse compromisso publicamente, já sabendo de antemão que era para isso a reunião. Quando, no período eleitoral, eu tive uma reunião com várias entidades, movimentos que atendem mulheres em situação de violência, e, por exemplo, no caso do SEAMO, para voltar a equipe que atendia no SEAMO e implantar o centro de ressocialização do homem agressor, haveria necessidade de apenas R$ 24 mil por mês para, mais uma vez, só para vocês entenderem, voltar ao atendimento do SEAMO, porque o SEAMO perdeu a equipe, então voltar ao atendimento para as mulheres que já eram atendidas no SEAMO e implantar um novo serviço previsto na Lei Maria da Penha, que é o Centro de Ressocialização do Homem Agressor, precisaríamos de R$ 24 mil. R$ 24 mil é apenas um dos 1.000 cargos comissionados que a Prefeitura Municipal, que o prefeito Jonas tem na cidade de Campinas e que a Justiça mandou cortar. Então, demonstra claramente que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política para o atendimento das necessidades da população. É apenas um cargo comissionado. O prefeito de Campinas tem 2.000, e a Prefeitura mandou cortar 90% disso, e o prefeito não cortou. Além disso, para concluir, R$ 70 milhões são dados. Esse ano, no ano passado, foram 100 milhões. R$ 70 milhões foram dados para os empresários de ônibus esse ano. Então, assim, não dá para dizer aqui que a Prefeitura não tem dinheiro. Falta, na minha avaliação, vontade política para a implantação de políticas públicas. Então, na verdade, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a atitude do Tribunal de Justiça. Fico muito feliz que o Tribunal de Justiça está interessado na implantação da vara e manifestar aqui o meu repúdio. E eu estou perplexa que a Prefeitura não venha aqui nessa reunião manifestar interesse de firmar esse convênio. São 2 cargos comissionados do Jonas, 3 cargos comissionados do Jonas. É isso. 1, 2, 3 cargos comissionados do Jonas. É uma escolha. Você mantém apadrinhado político ou você garante o atendimento às mulheres em situação de violência. Obrigada. Vamos ver se tem mais alguém. Aí eu passo para vocês comentarem. Sim. Mais alguém, gente? Bom, eu vou passar aqui para a Maria, para fazer seus comentários, e depois eu passo. Eu acho que tem algumas questões que cabe a conversa, em especial com o prefeito municipal, né, porque é ele que teria, talvez, algumas respostas em relação a algumas questões que foram colocadas, mas eu queria fazer aqui algumas observações em relação a algumas sinalizações, né? Então, em relação aos serviços, né, então, pensar na diminuição da equipe técnica do SEAMO, eu acho que seria muito isolado a gente lidar somente com essa informação. Essa informação, e aqui eu não estou trazendo como justificativa, mas eu estou trazendo como dado de realidade, a questão da reorganização do SEAMO veio dentro de uma proposta de reorganização dos serviços da assistência social como um todo. Então, nós estamos no município de Campinas no processo de implantação e de efetivação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, hoje, no município de Campinas, não é o SEAMO o único serviço de referência para o atendimento às mulheres vítimas de violência. Hoje nós temos CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, hoje um em cada território.
com porta aberta, atendendo essa demanda de violência doméstica, inclusive da violência de gênero. Então, na verdade, houve uma ampliação, né, dos serviços e das ofertas de atendimento para o público, em especial, em se tratando aqui da questão da violência familiar e violência de gênero. Então, acho que é importante essa observação, está dentro de um contexto, de um processo de organização dos serviços da assistência social. Acho que eu queria reforçar também que o poder público está, sim, aqui representado, eu estou aqui representando o poder público, embora não tenha a resposta nesse momento para dar, mas tenho certeza que, para dentro do poder público, essas conversas e essas articulações já estão acontecendo. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, em relação ao trabalho, né, do autor de violência, essa é uma discussão que a Secretaria Municipal de Assistência Social vem fazendo em conjunto com o Conselho Municipal, né, em especial através da Comissão de Violência Doméstica, porque, na verdade, não é só implantar um serviço. Para implantar um serviço, nós precisamos de dados, nós precisamos de diagnóstico, nós precisamos de leitura de território, nós precisamos de uma série de questões para desenhar um fluxo e a implantação de um serviço. Então, esse processo vem acontecendo. Quem quiser se agrupar, né, quem quiser se associar a essa discussão e contribuir para a construção dessa proposta, ela se dá sempre no Conselho da Criança e do Adolescente, ali na Ferreira Penteado. Eu, inclusive, estou na coordenação desse grupo, mas a saúde faz parte, os CREAS, a assistência social através dos CREAS, né, das equipes técnicas, compõem essa discussão e essa construção. Então, gostaria de fazer essas observações. Obrigada, Maria. Eu vou passar a palavra, então, para os doutores. Eu gostaria de agradecer as palavras da Marcela, em primeiro lugar. E aí, na esteira do que foi dito, até aproveitando uma menção feita pela vereadora Mariana Conte, nós também estamos começando a manter contatos com a Defensoria Pública, justamente para que haja também, por parte da Defensoria Pública, a designação de defensores. A Defensoria Pública tem um quadro muito deficitário de defensores, isso é um fato aí de conhecimento público. São poucas unidades de defensoria que conseguem, inclusive, fazer o atendimento, por exemplo, da parte de família. Graças ao convênio estabelecido com a OAB, é que o Estado tem conseguido manter aí o atendimento à população. Mas o objetivo é que, na vara especificamente de violência doméstica, haja uma estrutura, um defensor, dois. Obviamente, nós vamos conversar com a Defensoria Pública, ver o que é possível em relação a isso, para que haja também essa estrutura adequada com relação a esses outros sujeitos que têm que atuar nesse processo da vara de violência doméstica. Lembrando ainda que as violências que ocorrem e que acabam sendo apresentadas, as violências domésticas, não são gratuitas. O que eu quero dizer com não são gratuitas? 99% são fundos de problemas familiares. Então, por isso que há uma preocupação, inclusive, a vara da violência doméstica, caso venha a ser instalado, possivelmente vai ser instalado junto à cidade judiciária, porque há a ideia, o tribunal tem estudado isso, se a vara da violência doméstica teria uma competência ampla ou não. A princípio, me parece que a opção será não por uma competência ampla. O que eu digo competência ampla? Eu quero dizer o quê? Vara com aspecto para atender a Lei Maria da Penha e questões de família. Muito provavelmente, a princípio, ela não vai ter essa competência de família, por conta da expectativa que haja uma demanda relativamente grande. Mas a ideia é que ela funcione justamente na cidade judiciária, porque lá vão estar em conjunto as varas de família. Lá há uma unidade da Defensoria, que esperamos a Defensoria consiga disponibilizar defensores para prestar serviço junto a essa vara. Lá há o Sejusc. Então, a ideia é que o atendimento seja, entre aspas, multidisciplinar, também do lado do tribunal. Ou seja, que uma vez chegando o problema violência doméstica, se possível com o apoio da equipe multidisciplinar, que com certeza nós vamos conseguir fazer um convênio aí com a prefeitura, que verificando que o problema tem cunho familiar, que isso já seja devidamente tratado.
E não só tratado no aspecto da equipe multidisciplinar, do psicólogo, do assistente social, mas em termos já da assistência da vara de família. Porque isso a experiência tem demonstrado que quando isso acontece, você atende o problema buscando a solução das causas, não tratando só as consequências e os efeitos, a tendência é que o resultado seja mais efetivo. Então, eu tenho certeza que a Maria Angélica, que vai levar a nossa ideia junto à secretária, junto ao prefeito, e esperamos que nós consigamos que a estrutura que já existe, na verdade, me parece que talvez não seja necessário criar estrutura nenhuma, porque já há uma casa de abrigo, já há equipe multidisciplinar. Na verdade, é só, basicamente, alinhar a atuação desses setores, dessas entidades, junto à atuação que o tribunal também vai ter, para que essa atuação possa funcionar aí de modo harmônico. Doutora Lígia, por favor. Bem, eu dei início e agora apenas faço, como uma boa costureira, os arremates. A fala de cada um aqui, eu creio que permite sempre um avanço. Esse é quero crer, o maior objetivo nas nossas empreitadas. Toda empreitada, ela exige esse conjunto de trabalho e exige a participação. Nós não estivemos aqui, ou nós não estamos aqui, evidentemente, para polemizar, não é esse o objetivo, pelo contrário. A nossa ideia, e eu particularmente faço parte de um núcleo de mediação e conciliação, eu tenho o viés com a conciliação o tempo inteiro, me dando essa alerta. Mas, sem dúvida, o quanto que é importante um coordenador, como é o caso do Dr. Cláudio Pedraz, que tem essa visão macro do problema, que tem e que conhece realmente todos os setores do tribunal, e aqui até vou confidenciar, o Dr. Cláudio Pedraz, no passado, participou de assessorias de presidência. Então, é realmente um magistrado que conhece esses detalhes. Eu, particularmente, até falava com a doutora Mariana, do meu empenho, da minha contribuição, muito singela mesmo, mas também no sentido de que a área que envolve uma área criminal, envolve uma área da família, não é? Da infância, que, na verdade, no tribunal não é nem a minha competência no sentido de julgar, né? O doutor Pedraz sabe disso, mas, ao mesmo tempo, é o social. E eu não consigo realmente imaginar alguém na figura do julgador, do defensor, do promotor, que também temos o Ministério Público, eu acho que essa questão até da localização na cidade judiciária se faz presente, em razão até da proximidade do Ministério Público, e qualquer pessoa que se habilite para o serviço público, para as causas públicas, se sensibilize com essa questão. E com os problemas que isso envolve. Como foi dito aqui, não é o fato de se julgar exclusivamente um processo. Aliás, o Poder Judiciário, hoje, tem sido o poder que mais se aproxima da sociedade no sentido de educar o diálogo da sociedade. Então, esse diálogo entre os poderes, esse diálogo entre as entidades, entre os órgãos, e essa participação daqueles que detêm um poder, mesmo que seja um poder entre aspas, porque nada se faz, como eu disse no início, isoladamente, depende realmente da participação da sociedade. E quando eu digo da sociedade, é também do segmento privado. Então, cada um aqui também tem a obrigação de, na parte civil, na parte do empreendedorismo, também levar essa preocupação do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, eu quero sair daqui com duas convicções, vamos dizer.
Uma delas é que, no próximo encontro, será para análise de uma minuta de convênio. Esse é importante. E o segundo, que eu saia daqui levando para os gestores do tribunal, para o corregedor, para o presidente, que, efetivamente, cada um dos senhores também carregará a sua tarefa. Também sairá daqui com uma tarefa. A tarefa de trabalhar para a criação e instalação de uma vara especializada da violência doméstica. Então, isso, para mim, é de suma importância. E eu tenho certeza que a segunda alternativa, ou melhor, o segundo item, a segunda proposta, eu tenho certeza que eu tenho uma votação unânime. E a primeira, nós batalharemos para conseguir. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar para compor a mesa também o vereador Vinícius Gratti, que é membro da comissão. Vereador Vinícius. Até antes de abrir para o vereador Vinícius, só algumas considerações. Nós convidamos, mandamos ofício para o prefeito, para o secretário de Relações Institucionais, o Vandão, mandamos também, por favor, Vinícius. Nós encaminhamos o convite para os secretários, e eu acredito que a gente vai ter que estreitar aí, né, o debate, o diálogo para a instalação do convênio. O desembargador comentou a situação da crise econômica, né, e esse limite nos gastos, mas nós sabemos também que existem opções políticas, né? Nisso eu concordo muito com a Marcela, porque eu acho que nós vamos ter que pressionar para que a prefeitura tenha uma opção pelas mulheres, porque isso é uma coisa que nós, mulheres, sentimos muito na pele, né? Se nós não pressionamos, se nós não damos visibilidade para as nossas pautas, nunca nós somos prioridade, né? Então, acho que é importante aí que a gente atue no sentido de que a vida das mulheres seja uma prioridade, e Campinas urge, né, de medidas de combate à violência contra a mulher. Então, eu estou convencida disso, e eu acredito que será necessário uma equipe multidisciplinar para atuar junto à vara, porque nós temos serviços que já contam com pouco quadro de funcionários, com quadro de funcionários reduzidos. Eu acho que esses serviços vão ter que atuar de forma conjunta, integrada, certamente, né? A Casa Abrigo, o Centro de Referência, os CREAS, as entidades, os movimentos sociais, da gente está atuando de forma... O Conselho da Mulher, que também está aqui representado. Nós vamos ter que atuar de forma conjunta, mas eu acho que é indispensável que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para atuar junto a essa vara. Até uma questão que foi me colocado lá em Sorocaba, por exemplo, a necessidade do acolhimento. Por exemplo, o acolhimento é fundamental. Para uma mulher em situação de violência, é necessário que ela passe por um acolhimento que respeite ela, que tenha... E um acolhimento especializado. Né? Então, acho que nós temos que atuar nesse sentido, e eu também concordo com a doutora Lígia, que a gente pode encaminhar no sentido da gente marcar reuniões, e que a gente possa ir, num próximo momento, a gente está assinando, né, e está discutindo a assinatura da análise, fazendo análise dessa minuta para estabelecer a implantação da vara. Eu tenho muita esperança nesse sentido. Então, é isso, as minhas considerações. Vou passar a palavra, então, para o vereador Vinícius, que agradeço muito a presença do vereador aqui na nossa... para a gente também já ir encaminhando para o fim da reunião. Okay, obrigado, vereadora Mariana Conte. Queria cumprimentá-la pela presidência dessa comissão permanente da defesa dos direitos da mulher aqui da Câmara Municipal de Campinas, e como membro titular, cumprimentá-la pelo seu trabalho. Eu queria primeiro justificar a ausência na primeira parte dessa reunião. Estava numa reunião na prefeitura, vim assim que pude, mas pude também acompanhando via TV Câmara. Nós temos aqui um serviço muito bom da TV Câmara, que transmite ao vivo, né? Não só pelo canal 4 da NET, mas também pelo site, e também
agora pelo Facebook, então pelas redes sociais, sempre transmitindo ao vivo aqui os eventos da casa, o que dá a possibilidade de muita transparência aos trabalhos dos vereadores de Campinas. Então, eu queria dizer que eu parabenizo também aos componentes da mesa, e já cumprimento também a doutora Lígia, que é desembargadora, já foi homenageada aqui por essa casa, estive presente no dia da homenagem de Vossa Excelência, também o doutor Cláudio, desembargador, agradeço pela fala, pela presença, e também a Maria Angélica, né, que vem em nome da secretária de Assistência Social, a Jane Valente, uma secretária valente, uma secretária que tem aí feito naquilo que ela tem de instrumento e ferramenta, procurado fazer o melhor, né? Então, dizer que este vereador está à disposição, cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes, né? São muitas mulheres, acho que 99% do plenário aqui composto de mulheres, só o Paulinho, nosso amigo ali, estragando a visão aqui do plenário, mas que bom que estão aqui também, né? Porque os homens também necessitam aí ouvir o que foi falado, aliás, especialmente os homens precisam ouvir o que foi falado aqui. Esse material vai estar também disponível pelo YouTube, pela TV Câmara, então aqueles que quiserem compartilhar depois também terão oportunidade. Então, dizer que esse vereador está à disposição dessa comissão, dessa casa, para que a gente possa também ajudar a interceder junto ao Executivo, para que as demandas que foram tratadas aqui possam obter êxito, né? Essa questão da violência contra a mulher é algo que preocupa. Campinas tem sido, infelizmente, palco de diversos exemplos desse tipo de crime, e que é um crime bárbaro, um crime hediondo, e também é fundamental a questão do mapa da violência. Então, essa iniciativa da Comissão da Mulher, presidida pela Câmara, que hoje aqui está sendo muito honrada pela presença dos dois desembargadores, de você também, Maria Angélica, e de todas vocês que estão aqui hoje, especialmente também quero cumprimentar aqui a ex-vereadora Marcela Moreira, que foi vereadora aqui nessa casa no meu primeiro mandato, também tive a oportunidade de ser seu colega aqui de Câmara, né? Então, cumprimentá-la, também cumprimentar a Clarice, do Via Moreira, que está aqui, toda a imprensa, em nome dela, que acompanhou o trabalho hoje da comissão. E também, em nome da Clarissa, o Conselho da Mulher e todas as mulheres que estão aqui sendo representadas por algum coletivo, enfim, por alguma associação. Então, para não me estender mais, cumprimentar a Carol também, minha colega de faculdade, viu? A Carol sempre batalhadora e guerreira aí nas demandas aí em prol da cidade. Era isso, vereadora. Muito obrigado pela oportunidade de poder aqui também fazer as minhas considerações. Obrigada, vereador. E, para finalizar a reunião, eu gostaria até de convidar o vereador para assinar aqui o ofício assinado por todos os vereadores que compõem a Comissão da Mulher, que nós vamos estar aqui entregando para os representantes do Tribunal de Justiça e a representante da Prefeitura, oficializando, então, o nosso pedido, o nosso apelo para a instalação da vara de juizado, e que a gente possa aí, num próximo momento, discutir e elaborar em conjunto a minuta desse convênio, para que a gente possa, enfim, ter a criação da tão batalhada e sonhada vara de juizado de violência doméstica e familiar. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês e agradecer muitas das militantes que têm levantado essa bandeira há muitos anos em Campinas. Não é uma reivindicação nova, né? Tem muita gente engajada nesse processo, e aí acho que a gente vai estar caminhando em conjunto para que a gente possa ter essa conquista, que é uma conquista fundamental para a preservação e para a defesa da vida das mulheres e pela efetivação da Lei Maria da Penha na cidade. Então, muito obrigada a todas vocês. Eu agradeço imensamente aos desembargadores, doutor Cláudio, doutora Lígia,
Agradeço a Maria Angélica, então que a gente depois vai dar aí os novos encaminhamentos e nós vamos também avisando e informando os telespectadores da TV Câmara também. Gostaria de agradecer o pessoal do cerimonial da TV Câmara e a equipe que ajudou na toda a preparação aí nos bastidores para que isso fosse possível. Muito obrigada. E você acompanhou ao vivo a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher, que discutiu aqui a criação de varas de juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher em Campinas. Fique agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.